Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, possa continuar presente nos nossos corações. Eu prefiro falar com o microfone na mão para não tropeçar e cair com aquilo ali, porque italiano fala com o pé, com a mão, cabelo, tudo, né? Então fica difícil. Para mim é meio difícil coordenar, ainda mais na minha altura. O cérebro manda a ordem, chega lá no pé, já perdeu a ordem lá, então tropeça. Na noite de hoje, nós vamos buscar no Evangelho de Lucas uma passagem no capítulo 19, que tem por título Jesus na casa de Mateus. Mas a leitura do Evangelho, da Bíblia, ela é um pouco restrita. Então nós vamos buscar no livro A Boa Nova, de psicografia do Chico, por Humberto de Campos, que ele traz mais complementos nessa passagem de Jesus, não é? Então é a mensagem número 23, o servo bom. Então Humberto de Campos relata que Jesus, na sua última descida da Galileia para Jerusalém, dias antes do seu desencarne na cruz, ele passou, não é, na cidade de Jericó. E nessa cidade de Jericó tinha um judeu, cobrador de impostos. Ele não era bem visto pelas pessoas, pois, sendo judeu, ele cobrava impostos dos judeus para os romanos. Ele tinha muito poder aquisitivo, chamado de Zaqueu. Então, Zaqueu já havia ouvido falar sobre Jesus, mas não o conhecia. E queria muito conhecê-lo. Então, ele foi até a entrada da cidade, esperando Jesus passar. Mas como a multidão era muita, e ele era de baixa estatura, ele subiu numa figueira brava, para que pudesse, de uma certa forma, visualizar Jesus melhor. E quando Jesus então passou, chegou próximo dele, Jesus parou, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce. Hoje me apraz que você me hospede na sua casa. O burburinho entre os discípulos foi muito grande, pois o mestre, ele sempre falava sobre o perigo da riqueza. Muitas vezes, os ricos daquela época só davam aquilo que lhes sobravam, que não iria fazer falta de forma alguma. E ele, por ser judeu, Zaqueu ser judeu e cobrador de impostos, as pessoas não gostavam muito dele. Era considerado uma pessoa de má vida, porque mexia com dinheiro. E os apóstolos falaram: mas o mestre fala que é mais fácil um camelo passar buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e hoje ele fala que vai na casa do rico. Antes deveria ir na casa dos humildes, como ele está sempre acostumado a fazer. Mas mesmo assim, Jesus, escutando tudo, quietinho, ele deixava, né, os burburinhos dos seus apóstolos para que eles pudessem ter o crescimento, o entendimento entre eles, um ajudando no entendimento daquilo que ele ensinava. E aí então Zaqueu se desceu da árvore, chegou próximo a Jesus, se abraçou a ele, deu o braço para Jesus e foram caminhando. E nessa ida até lá, ele chamou os seus servos e disse assim: olha, vão e preparem que hoje o mestre vai ficar em casa. Preparem um bom jantar. E assim o fizeram. E quando chegaram na casa de Zaqueu, uma casa muito grande, muitos servos, e as pessoas também acompanhando Jesus, ficaram fora da casa, ali sentado, conversando, falando sobre os ensinamentos do mestre. E chegou um momento em que Zaqueu disse assim: mestre, eu sei quanto é rígido em relação ao dinheiro, mas hoje eu me proponho a dar metade dos meus bens para as pessoas mais necessitadas e restituir 1/4 daquilo que eu devo para as pessoas, que porventura eu posso ter lesionado ou
levado prejuízo para alguém. E aí então, o mestre diz: bem-aventurados és, Zaqueu, pois nessa casa hoje veio a salvação. E foram conversando, continuaram a conversa. Mais tarde um pouquinho, Zaqueu pediu para servir um antepasto para a turma, todo mundo comendo, e Jesus conversando com ele. E ele foi esclarecendo. Falou: mestre, eu percebi, de há muito tempo, que as pessoas precisam muitas vezes se sustentar. E eu tenho muitas terras. Então eu comecei a criar animais, dando serviço para as pessoas. Eu fiz uma horta permanente aqui, para que as pessoas pudessem trabalhar e sustentar a própria família. Inclusive, vêm pessoas de Jerusalém aqui trabalhar nas minhas terras. Meus servos nunca passaram nenhuma necessidade. E ele foi explicando tudo para Jesus. Mais tarde um pouco, então, chegou a hora de servir o jantar. E ali, então, Zaqueu levantou, falou: vou preparar o jantar e eu vou também chamar meus filhos para que eu possa apresentá-los ao Senhor. E assim Zaqueu fez. E depois, então, no término do dia, foi que Jesus, então, ali contou a parábola dos talentos. Nós vamos perceber nessa passagem muitos ensinamentos que, de uma certa forma, nos servem de alerta, de orientação também. Primeiro fala que Jesus fazia sua última viagem da Galileia para Jerusalém. O Cristo sabia que estava próximo do seu dia final. Ele já havia, inclusive, falado aos seus apóstolos. Mas mesmo assim, sabendo que iria desencarnar, ele continuou o seu trabalho evangélico. Mesmo muito próximo do seu desencarne. Isso nos dá um exemplo que, por mais difícil que seja a nossa situação, a nossa caminhada, nós devemos constantemente dar testemunho daquilo que nós já aprendemos. O próprio mestre nos falou que ninguém acende uma candeia para colocá-la sob a mesa, e sim sobre o candeeiro, para que todos possam se beneficiar dessa luz. No Livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec pergunta qual que é o objetivo da encarnação. E ali, então, os benfeitores amigos respondem que era dar oportunidade para que o espírito continuasse a sua evolução. E também passando a ter, então, uma responsabilidade de colaborar com a evolução do planeta, aonde ele está fazendo a sua evolução. Então, nós já, de uma certa forma, temos todos os parâmetros que necessitamos para darmos testemunho daquilo que Jesus nos ensinou. O Cristo tinha dois objetivos, não é? Aqui no planeta Terra: ensinar como nós deveríamos cumprir a lei e também exemplificar como praticar essa lei no nosso dia a dia. Isso está na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Não, desculpa, 625. Kardec pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? É a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Em algumas traduções, apenas Jesus. Kardec pergunta guia e modelo porque o guia é aquele que sabe o caminho e tem uma responsabilidade por ensinar o caminho. E modelo é aquele que, de uma certa forma, passa a praticar através do exemplo, não é? Aquilo que ele acabou de ensinar. Então, em qualquer momento da nossa caminhada, se tivermos dúvida como deveríamos agir, deveríamos nos espelhar no Cristo. Porque para todas as situações,
que vamos enfrentar no nosso dia a dia, Jesus nos deixou um exemplo. Ele sempre aproveitava a oportunidade para falar e deixar um exemplo naquela situação. E então ali, naquele momento, nós vamos perceber que cabe a cada um de nós darmos continuidade ao que o Cristo iniciou. O nosso planeta Terra, nos últimos 500 anos, muito evoluiu, intelectual e materialmente falando. Moralmente falando, ainda falta muito para que nós possamos, entre aspas, concluir a obra que o Cristo nos ensinou. Porque não somos nós ainda que vamos concluir essa obra, mas precisamos dar a colaboração no momento em que nós estamos aqui. Isso está na parábola dos trabalhadores da última hora. O pai de família saiu várias horas do dia buscando trabalhadores. Nós somos um dos trabalhadores para conseguir concretizar o trabalho do Cristo. Outros irmãos nossos virão para fazer com que então o nosso planeta Terra possa sair de expiações e provas e chegar à regeneração. Muito bem. O Cristo deparou diante de Zaqueu, um homem de má vida. Ele mesmo falava: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Nós somos necessitados do seu amor, da sua atenção, do seu carinho? Somos. Ainda, entre aspas, somos doentes. Não às vezes fisicamente falando, mas moralmente falando. Necessitamos do seu amparo. Não conseguimos mantermos equilibrados durante a nossa caminhada. Temos muitos altos e baixos, justamente pela nossa inferioridade moral. E precisamos o quê? Como Zaqueu fez. Ele foi buscar o Cristo. Ele subiu numa figueira para ver melhor o Cristo. Que significado poderia nos trazer isso? Ele saiu do meio da multidão, se elevou para melhor visualizar o Cristo. Como que nós buscamos o Cristo? Como que nós procuramos visualizar aquele que veio nos ensinar? Quanto tempo despendemos em busca dos seus ensinamentos? Perguntando a nós mesmos se teríamos condições de praticar aquilo que ele nos ensinou. Zaqueu, ele se elevou, ele saiu do meio daquela turba de pessoas e buscou um local onde ele pudesse melhor visualizar Jesus. Jesus, como não perdia a oportunidade de nos ensinar, foi até ele. Será que nós somos, entre aspas, Zaqueu? Em algum momento da nossa caminhada? Será que, de uma certa forma, somos livres de, entre aspas, qualquer pecado? Porque ele era considerado um pecador. Um homem de má vida. Será que nós somos de boa vida, poderíamos assim dizer, dentro do evangelho que Jesus nos ensinou? Em conseguir praticar aquilo? É nesse sentido que eu estou falando. Não no sentido de sermos uma pessoa má, prejudicar as outras pessoas. Mas eu estou fazendo uma análise em relação ao evangelho que o Mestre nos ensinou. Por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma como Jesus quis se hospedar na casa de Zaqueu, será que Jesus não gostaria de se hospedar na nossa casa também?
Quantas vezes, entre aspas, de alguma forma, bateu a nossa porta para se hospedar no nosso lar? E quantas vezes conseguimos recebê-lo no nosso lar? E Jesus, quando pediu para que Zaqueu descesse, ele obedeceu. Ele foi até Jesus. Quantas vezes Jesus nos chamou? E quantas vezes nós fomos até Ele? Cada palavra que o Cristo falava era um exemplo para cada um de nós. Esse relato de Humberto de Campos nos mostra quantas situações nós nos colocamos dentro dessa passagem. E Zaqueu então desceu. Zaqueu obedeceu à ordem do Cristo e foi até ele. O abraçou, deu braço, andou de braço dado com Jesus. Olha outro exemplo. Quanto conseguimos caminhar de braços dados com Jesus? E no caminho, ele foi contando da sua vida para Jesus. Ele foi relatando, e também na sua casa, tudo aquilo que ele havia feito. Embora o considerasse uma pessoa ruim, ele tinha determinados pontos bons. Ele conseguia praticar a sua bondade. Tanto é que Jesus fala que a salvação bateu na casa de Jesus, pois ele se propôs a dividir os seus bens, já nos ensinando que o que nós temos nos é emprestado, para que nós possamos um auxiliar o outro na nossa evolução, no nosso crescimento. E ali então ele fala, olha, eu sou um pecador, mas eu aproveitei, dei trabalho para as pessoas. Muitas pessoas necessitavam do trabalho. Então ele se utilizava dos bens materiais para que ele pudesse dar oportunidade a outros irmãos, também para a sua evolução. Não ficasse dependente de esmolas, entre aspas. Ele procurou ressarcir os quais ele havia lesionado. Lesado, poderíamos assim dizer. Ele lesou muitas pessoas. Ele era cobrador de impostos. Mas ele propôs a ressarcir. E isso ele o fez diante de todas as pessoas que estavam ao lado dele, de Jesus. Entre aspas, ele se confessou com Jesus. Isso não precisava fazer, porque Jesus, na mediunidade, batia o olho em qualquer ser humano, ele conhecia até a vida pregressa das pessoas. Mas ele se abriu com Jesus. Ele se expôs. Ele reconheceu o seu erro e se abriu diante das pessoas. E muitas vezes nós, sozinho no nosso quarto, não consegue se abrir com Jesus. A gente não consegue falar o nosso verdadeiro sentimento. Fazemos a oração do Pai Nosso, agradecemos o dia que temos, mas não dialogamos com o Mestre. Nessa passagem, isso nos mostra a necessidade de nós dialogarmos com o Mestre. O maior tempo possível, aproveitar quando temos esse tempo. E ele preparou um banquete. Lógico, um banquete material, porque muitas pessoas ali estavam. Mas podemos ver isso também num banquete espiritual. O próprio Cristo nos diz, quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, que ele estaria nesse meio.
um banquete espiritual. E todos regozijaram por estarem ali ao lado do Mestre. Ficaram felizes. E no meio do jantar, ele nessa passagem nos dá outro exemplo. Ele foi buscar os seus filhos para apresentar a Jesus. Entre aspas, temos muitos filhos, muitos amigos, muitos companheiros de caminhada. A quantos nós apresentamos Jesus? Quantos irmãos nossos, entre aspas, de caminhada, poderíamos considerar muitos amigos, muito próximos? Nós conversamos sobre Jesus? Nós apresentamos Jesus a esses irmãos? É outro ponto de reflexão em que nós também temos condições de praticar. E como será que nós apresentamos Jesus? Será que nós vamos ficar falando do Evangelho? Mostrando? Ou será que nós poderíamos fazer isso através de exemplo? Francisco de Assis, ele tem uma frase que diz assim, que nós deveríamos pregar o Evangelho diariamente. Se fosse necessário, nós poderíamos usar as palavras. Ou seja, o Evangelho ele deve ser pregado pelas nossas ações, aquilo que fazemos no nosso dia a dia. As palavras ajudam, mas o exemplo arrasta. Por isso que Jesus exemplificava cada ensinamento seu, mostrando. Ele procurava sempre estar junto com os humildes, com os mais necessitados. E o questionamento dos apóstolos, justamente quando ele falou que ia se hospedar na casa de Zaqueu, ele falou, mas ele não falou que devia estar sempre junto dos humildes? E por que ele vai se hospedar na casa de um rico agora? Mas ele conhecia a história de Zaqueu. Dali ele tirou exemplo. Quando ele falou na casa de Zaqueu, que muitos dos ricos davam o seu supérfluo. E o resto guardavam para si. Então ele deu um exemplo, entre aspas, daquele que é rico e guarda para si, e aquele que é rico e utiliza da sua riqueza em benefício do próximo. Esse foi o objetivo de Jesus, estar junto de Zaqueu. Para que os apóstolos pudessem aprender um pouco mais. Então, ali, depois de terminado o jantar, Jesus então, ele fala da parábola dos talentos. Que um senhor muito rico, tendo que fazer uma viagem, ele chamou um servo e deu a ele 5 talentos. A outro, 2 talentos. E a um outro, apenas 1 talento. E foi fazer a sua viagem. Um dia ele voltou para prestar contas e chamou aquelas pessoas a quais ele havia dado os talentos. Então, aquele que recebeu 5 talentos, disse ao seu senhor, olha, me deste 5 talentos. Fui, trabalhei e ganhei mais 5. Eis aqui 10 talentos. Então ele chamou aquele que recebeu 2 talentos. Que da mesma forma disse, me destes 2 talentos. Fui, trabalhei, ganhei mais 2 talentos. Eis aqui 4 talentos. E aquele que recebeu apenas 1 talento, quando foi prestar conta, disse, eu sei que és muito rígido,
que colhe onde não semeia, ajunta onde não esparramastes. Com medo de perder o seu talento, eu fui e escondi. Eis aqui o seu talento. Ao primeiro que ganhou 5, ele diz assim: servo bom e fiel, vem aqui participar do meu banquete. Ao segundo, a mesma coisa: servo bom e fiel, vem aqui participar do meu banquete. E aquele que recebeu um talento, que devolveu apenas um, disse: servo mau, não foste fiel ao pouco que lhe dei. Aí chamou seus servos e disse: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. E quanto a este que só trouxe um talento, atai a mão e pés e o colocai nas trevas exteriores. Ele contou essa parábola na casa de Zaqueu justamente porque Zaqueu havia recebido alguns talentos e trabalhou com ele e deu exemplo de como deveria fazer com aquilo que lhe estava de posse. É natural que todos nós deveríamos usar aquilo que nos foi emprestado enquanto estamos aqui, bem utilizá-lo em benefício não somente nosso, não somente dos nossos entes queridos, mas todos aqueles que estão à nossa volta, dando também oportunidade para o crescimento de outras pessoas. E a gente não presta muita atenção nas palavras quando nós lemos uma parábola do Cristo. Ele fala: me emprestastes 5 talentos. Eu fui, trabalhei, e ele fala: eu ganhei mais 5 talentos. Eu ganhei. Quando nós dizemos assim, eu ganhei uma coisa, de quem que é aquilo? É nosso, não é isso? Eu ganhei um presente, o presente é meu, eu ganhei, é meu. Me emprestaste 5, fui, trabalhei e ganhei. Ou seja, aquele que recebeu 5 talentos trabalhou com aquilo. Mas pelo esforço dele, ele ganhou 5. E no final, ele diz assim: eis aqui 10 talentos. O que nós entendemos por isso? Quando o servo, então, devolve, entre aspas, 10 talentos. Que ele fala: eis aqui 10 talentos. Ele fala que aquele que ele ganhou, que é dele, está à disposição do Senhor. Se nós formos levar ao pé da letra e entendermos isso materialmente falando, fica um pouco difícil. Mas e se nós formos buscar isso moralmente falando? Todos nós, quando retornamos à vida material, o plano espiritual nos auxilia de alguma forma para facilitar um pouco a nossa caminhada. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já ouvi falar muito. Eu fui em tal lugar, falaram que eu tenho mediunidade. Mas eu não quero trabalhar com a mediunidade, não. Isso é um dos talentos que o plano espiritual muitas vezes nos empresta para que nós possamos nos redimir do nosso pretérito. Trabalhar em benefício não só dos encarnados, mas também dos desencarnados. Nós precisamos entender que esses talentos que foram emprestados são os dons que cada um de nós vai desenvolvendo através do nosso estudo, do nosso aprimoramento moral. Nós vamos trocando vícios e defeitos por virtudes. É nesse sentido que nós precisamos entender essa parábola.
E quando adquirimos, nos desenvolvemos, nos aprimoramos, moralmente falando, cabe a cada um de nós colocar isso que nós já desenvolvemos em cada um de nós à disposição do nosso próximo, ou à disposição do plano espiritual superior. O Cristo tem muitos auxiliares. Nós sabemos que cada nação tem o seu governador espiritual. Não o governador planetário, mas um auxiliar de Jesus que está ali naquele país. Aqui é Ismael. Em outro país é outro irmão do plano espiritual. E eles têm outros colaboradores. Em cada estado, poderíamos assim dizer. Em cada cidade. Então, cabe a nós colaborarmos com esses irmãos do plano espiritual para que possamos, de uma certa forma, né, fazermos com que, eu disse logo no início, a responsabilidade de colaborarmos com a evolução moral do nosso planeta Terra. Muitas vezes nos questionamos, tanto evoluímos materialmente falando, e um ditado comum, parece que quanto mais reza, mais assombração aparece, não é verdade? Fala assim, poxa, estamos evoluindo tanto e, moralmente falando, nós estamos ainda engatinhando. Parece que um tempo atrás era melhor do que hoje, tinha menos iniquidade do que hoje, mas isso é natural. Porque à medida que um planeta evolui materialmente falando, todos os espíritos que fazem parte do orbe daquele planeta têm que ter a mesma oportunidade. Nós temos apenas 7 bilhões encarnados de espíritos. E temos mais de 14 bilhões desencarnados. Então, enquanto o planeta dá uma pequena evolução material, todos os espíritos têm que ter a mesma oportunidade naquele momento da evolução do planeta. E agora nós temos aí, vendo uma quantidade de espíritos inferiores, moralmente falando, reencarnando entre nós, tendo a mesma oportunidade que nós estamos tendo, para que futuramente não possam vir, entre aspas, né, reclamar com o plano espiritual, porque a gente quase não reclama com o Papai do Céu, né? A gente quase não discute com ele, não fica bravo com ele, porque ele não faz a nossa vontade, não é assim? Para que esses espíritos não venham futuramente e falem assim, ah, mas quando estava naquele momento, com internet, com isso, aquilo, eu não tive oportunidade. Não, teve. Mas, infelizmente, nós vemos esses espíritos usar a internet de uma forma que leva o prejuízo moral e material para as outras pessoas. Então, aí, na prestação de contas, aquele que recebeu 5, trabalhou e ganhou mais 5, foi para o gozo do Senhor. O que ganhou 2, trabalhou, ganhou mais 2, também foi para o gozo do Senhor. Aquele que recebeu também o talento de acordo com a sua necessidade, sua evolução material e moral, intelectual e moral, recebeu 1. Não trabalhou. Escondeu. Não colaborou com a evolução do planeta.